Você já ouviu falar no filósofo francês Blaise Pascal? Pois é, Blaise Pascal foi um filósofo, físico e matemático do século XVII e, pela sua capacidade intelectual muito grande que desenvolveu desde a sua mocidade, ele acabou trazendo muitas contribuições para a área do conhecimento e da ciência. Blaise Pascal, quando ele tinha 12 anos de idade, ele escreveu um tratado sobre o som, o movimento dos sons, que já está inserido na área da física, do conhecimento da física. E aos 16 anos, Blaise Pascal ele escreveu um ensaio sobre a geometria. Aos 20 anos de idade, Blaise Pascal ele desenvolveu uma calculadora mecânica, algo que ele tinha sido o pioneiro da época, porque ninguém ainda tinha criado um instrumento dessa forma de cálculo, e Blaise Pascal, dessa forma, ele acabou contribuindo, como eu falei, para a área da ciência e do conhecimento. Blaise Pascal tinha uma proposta argumentativa apologética, hoje o que é chamado de a aposta de Pascal. Pascal ele tinha uma ideia a partir do pressuposto no que dizia respeito ao campo da fé, em matéria de religião, e sob o ponto de vista cristão, Pascal ele dizia que era muito mais vantagem para aquele que crê em Deus do que para aquele que não crê em nada, do que para aquele que não crê em alguma coisa após a morte. Então Pascal ele trazia a ideia de que crer em Deus é muito mais vantajoso do que negá-lo. E aí ele traz 4 pontos como argumentos para explanar essa ideia. Ele diz: primeiro ponto, se eu acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho infinito. Ou seja, se eu crer em Deus e quando partir desta vida realmente descobrir que Deus existe, então meu ganho será infinito, porque o ganho será eterno. E o segundo ponto ele diz: se eu acreditar em Deus e estiver errado, terei uma perda finita. Porque se eu creio em Deus e procuro viver para aquele Deus que eu acredito, e quando eu morrer descobrir que Deus não existe, então a minha perda foi finita, eu não perdi para toda a eternidade. O terceiro ponto ele diz: se eu não acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho finito. Ou seja, eu não acredito em Deus, mas também não perdi nada, porque Deus não existe. Então o meu ganho foi enquanto eu vivi. E o segundo ponto, e o quarto, ele diz: se eu não acreditar em Deus e estiver errado, terei uma perda infinita. Trocando em miúdos, meu querido, minha querida, como bem afirmou o filósofo Pascal, acreditar em Deus, acreditar em uma vida após a morte, acreditar, como eu já falei aqui outras vezes, no transcendente, no campo espiritual, com certeza, pela lógica, é muito mais ganho para aquele que aposta suas moedas, suas fichas nessa crença, do que apostarmos em algo que nega a existência de Deus. Se eu morrer, chegar na outra vida, ou melhor, não chegar, porque se eu morrer, então não vai existir nada, não vai existir o espiritual, então eu não perdi nada. Agora, se quando eu chegar lá, depois de ter vivido uma vida negando a esse Deus e descobrir que Ele existe, aí então eu terei uma perda por toda a eternidade. Então, como eu trazendo aqui já uma reflexão à luz do Evangelho, que está lá no livro de Atos, capítulo 16, na altura do versículo 30, quando Paulo e Silas estavam presos, e lá na prisão houve um terremoto provocado pelas forças celestiais, as cadeias se romperam, e o vigília que estava ali na noite, o carcereiro, quando acordou, imaginou que Paulo e Silas tivessem fugidos. E aí então ele, com medo da penalidade de ser executado, ele ia cometer um suicídio, puxando da espada e se matar. Foi quando Paulo gritou e disse: não faça isso, ainda estamos aqui. Em seguida, aquele carcereiro perguntou para Paulo: o que é que eu faço para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.
Então, querido, que fica aqui essa mensagem como reflexão de que a vida não para por aqui. A vida continua quando morremos, quando há a separação do corpo e da alma. Esse é o significado da palavra morte. E assim como Paulo, assim como o carcereiro recebeu as palavras de Paulo, de que crer no Senhor Jesus é o fundamental, que seja assim também em nossas vidas. Que Deus o abençoe e até a próxima.